Olá, esse vídeo foi criado como um presente para você, que como boa parte da população tem suas atividades profissionais e pessoais distantes do mercado financeiro, mas que realmente gostaria de começar a investir e não sabe por onde começar. A gente percebe que a falta de familiaridade com os caminhos, às vezes aí tortuosos, bastante enigmáticos do mercado financeiro, costuma causar-lhe um certo desconforto e insegurança na hora de investir. E não raro as pessoas aplicam cegamente conforme a orientação do seu gerente financeiro. Infelizmente, a gente observa que nem sempre as indicações de investimento respeitam o seu tempo, as suas necessidades, as suas expectativas. Converso muito com pessoas de todos os lugares, com todos os níveis de recurso, todos os níveis de acesso, e muitas vezes eu falo, olha, Zé, em que você está investindo? E a resposta é sempre muito parecida assim, olha, eu investi na indicação do meu gerente, e muitas vezes não sabe nem do que se trata. Outro grande problema é aquela sensação de que se tivermos pouco dinheiro, não seremos adequadamente atendidos nos bancos, ou nem teremos opções de investimentos. Infelizmente, às vezes isso acontece mesmo. Meu vizinho Zé, outro dia, falou comigo assim, que chegou no banco, na agência dele, e falou assim, com a gerente dele, olha, eu vim aqui hoje fazer um investimento. Aí a gerente falou, nossa, Zé, que alegria, senta aqui. E já ia levantar para buscar um chá para o Zé. Falou, quanto é, Zé, que você vai aplicar? Ele falou, 100. Ela falou, 100. Ele falou, reais. Ela falou, levanta, Zé. Não deixou o Zé nem sentar, porque ele tinha 100 reais. Se isso for o seu caso, pense em conhecer outro banco ou outro gerente. Ok? Por quê? Porque você merece respeito e merece ter atenção, independente do valor que você tem. Pois bem, se você se encaixa nesse grupo, independente de ter muito, pouco ou nenhum dinheiro, mas pretende ter, né? Vamos aqui discutir um passo, os primeiros passos para se tornar um investidor. Bom, primeira coisa a saber é que você tem, né, se você tem pouco dinheiro, não significa que tenha que colocar o seu dinheiro só na caderneta de poupança ou deixá-lo parado na conta corrente. É muito comum, e eu sempre pergunto, olha, em que você investe o seu dinheiro? A pessoa fala assim, não, eu tenho muito pouco, fica lá na caderneta. Pô, tem muito pouco, aí que deveria mesmo procurar um investimento que rendesse mais do que a caderneta. Não é porque é pouco dinheiro que eu devo ser displicente em relação a ele, porque senão ele nunca vai virar muito, né? Então, quanto menos dinheiro, mais eu preciso cuidar para ele poder crescer. Em segundo lugar, se você precisa de liquidez, ou seja, quer ter o dinheiro disponível em qualquer momento, ou quer ter muita facilidade de investimento, ou não quer pagar imposto sobre os rendimentos, ainda assim é preciso ter claro que tem opções além da caderneta de poupança. Caderneta de poupança não pode ser sinônimo de investimento fácil, investimento ruim ou investimento para pouco dinheiro. Ok? E tem que entrar entre as opções, né, para as nossas escolhas, sim. Mas não pode, se você tem pouco dinheiro, ou se quer ter mais simplicidade ou quer ter isenção de imposto de renda, não vai só por isso jogar o seu dinheiro, deixar o seu dinheiro perdido na caderneta. Tem que olhar as opções e caso entenda que a caderneta realmente é a melhor opção, deixa lá de forma consciente, depois de escolher exaustivamente as opções. Ok? Terceiro lugar, você não deve se sentir constrangido com o excesso de siglas, né, tanto do mercado como da mídia financeira. Muitas vezes eu, como economista, tenho a sensação de que vários economistas, ou vários gerentes, ou vários professores, gostam de usar siglas para parecer assim mais elaborado, né? Ou parecer uma coisa mais extraterrena, né? E na verdade viram extraterreno. Não é esse o propósito, não pode ser esse o propósito. Porque na verdade são simplesmente siglas, são apelidos das operações. E muitas vezes as operações são muito simples, muito simples. E aí não se deixe constranger. Chega para o seu gerente ou para o atendente da instituição financeira e pergunte o que significa cada uma delas, peça explicações. É um direito seu. Então, a gente escuta falar CDB, LCI, LCA, COI. Quando entra na parte de fundos, inúmeros nomes, a gente
fala assim, nossa, mas eu estou com uma sensação de incompetência, então eu vou deixar o meu gerente indicar, porque olha o tanto de sigla, né, e de opções que ele conhece, e muitas das vezes o gerente está indicando, não porque ele conhece muito, mas porque aquele produto específico faz parte da meta dele. Então, muito cuidado, tá? Além disso, e talvez mais importante, é que você deve se preparar para assumir as rédeas das suas escolhas, para não correr o risco de investir no produto que vai apenas ajudar o seu gerente a bater as metas da unidade dele e não atender às suas necessidades. Quando a gente fala do cuidado que a gente precisa ter com o dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. Às vezes eu observo que muitas pessoas maravilhosas de alguns outros segmentos, né, que não é o mercado financeiro, por exemplo, que trabalham com psicologia, que trabalham fazem trabalhos mais holísticos, ou com meditação, com massagem, com veganismo, pessoal que é um pouco, teoricamente, mais zen, tem uma certa dificuldade de transitar pelo mercado financeiro, como se o mercado financeiro fosse uma coisa ruim, como se falar de dinheiro, falar de investimento, fosse uma coisa errada. Não, muito pelo contrário. Se você cuida bem do seu dinheiro, você está cuidando da sua vida, do seu futuro, né? Então, para você seguir o seu caminho profissional, para você alcançar os seus projetos de curto, médio, longo prazo, para você chegar à maturidade de uma forma mais equilibrada, você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro. Porque, principalmente, aquele gerente no qual você depositou a responsabilidade sobre o recurso que vai viabilizar o seu sonho, amanhã ele não está na agência mais, ele não está nem no banco mais, pode estar em outro mercado. E se você mudou a sua expectativa, mudou o seu perfil, mudou as suas vontades, ou o mercado mudou, você não vai saber se reposicionar. Então, a responsabilidade, né, a decisão sobre o que você quer do futuro com o seu recurso, é seu, essa responsabilidade é sua. Então, não delegue uma responsabilidade tão importante, ok? Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que deveria. Então, você vai ao banco, né, comece a observar isso, e o gerente te apresenta um produto como se fosse o melhor do mercado. Pouquíssimo tempo depois, o produto que é completamente diferente passa a ser a bola da vez. Isso pode até acontecer. Por quê? Porque o mercado muda, o cenário muda, porque você muda, né? Seu perfil muda, ainda bem, mas não pode mudar porque a meta do gerente mudou. Isso não pode. Então, se um produto indicado não é mais o indicado, procure saber por quê. Se o gerente se enrolar ali, fique atento. Então, você tem que saber muito bem se aquele produto é indicado. Ele é indicado por quê? Ele tem imposto baixo, ele não tem tarifa, a remuneração dele é boa, ok? Traga para si a escolha, não delegue uma coisa que é tão importante, ok? Outra coisa que a gente precisa muito estar atento é em relação às sugestões de parentes e amigos. É muito comum as pessoas investirem num produto, por exemplo, porque seu vizinho, seu chefe, seu companheiro ou sua companheira investiram e falaram que é excelente. Passe a perguntar assim, é excelente para quem? Ok? Para quem? De que ponto de vista? Porque essa indicação de produto é igual indicação de relacionamento, né? De um companheiro ou de uma companheira. Já perceberam que às vezes você vê uma amiga, né? A amiga agora está namorando o Zé e você fala assim, meu Deus, misericórdia, mas o que a Maria viu no Zé? Olha como que o Zé é esquisito. E, na verdade, a Maria adorou o Zé. Por quê? Adequado ao perfil dela. Do mesmo jeito, se a outra amiga está com um perfil completamente diferente, você fala assim, nossa, olha, é alto, tem olhos verdes, é moreno, é indicado para você também? Fala, não, eu gosto diferente, eu preferia igual o Zé da Maria. Então, escolher o investimento é uma coisa absolutamente pessoal.
como é pessoal escolher uma roupa, como é pessoal escolher um companheiro e uma companheira. Então, não escolha o seu investimento com base na decisão alheia. Faça a sua própria escolha. Por quê? Porque você é único, você é única. Merece escolher o investimento para você, de acordo com o seu tempo, com o volume de recurso disponível, com a sua predisposição a correr um pouquinho mais de risco, um pouquinho menos de risco, ou um risco muito grande. E o sonho ou projeto que você quer viabilizar com esse recurso. Então, é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo, é um projeto de médio prazo. Eu quero arriscar um pouco mais porque eu estou entrando no mercado agora, ou estou começando a minha vida profissional, não vou mexer com esse dinheiro no curto prazo, eu quero que ele cresça assim numa proporção maior do que os investimentos mais conservadores. Então, porque você é diferente, a sua escolha deve ser individual. Ok? Se você precisa hoje do recurso ou apenas daqui a 2 anos, isso vai fazer toda a diferença na sua escolha. Se o valor que você tem, ele é maior ou menor ou muito pequenininho, isso também vai fazer diferença na escolha, porque tem algumas aplicações que têm valor mínimo, né? Alguns produtos que têm valor mínimo de aplicação. O que não significa que você não tenha opções muito boas de investimento para valores pequenos. Ah, Mara, mas o valor que eu tenho é muito pequeno mesmo. Eu estou falando de valor muito pequeno. Tipo R$ 30, por exemplo, é um valor muito pequeno. E é um valor que você consegue fazer aplicações hoje bastante interessantes no mercado. Outra questão importante é sempre estar atento às eventuais taxas cobradas nas aplicações, ou seja, as tarifas. Então, muitas vezes você compara uma taxa, acha que aquela taxa é interessante. Só que quando você vai olhar, né, com mais critério, aquele tipo de investimento que aparentemente remunerava mais, ele vai cobrar várias taxas e isso pode inviabilizar a operação. Ou seja, tem investimento que cobra taxa de administração, outros cobram taxa de corretagem, taxa de custódia, que é uma taxa simplesmente não, que isso é muito importante, né? Mas uma taxa para guardar o título que você investiu. Mas isso tudo pesa no resultado do seu investimento, ok? O que mais que a gente precisa pensar? A respeito da tributação. Então, imposto, né? Alguns investimentos, hoje nós temos 2 impostos nas aplicações financeiras. Nós temos o chamado IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e temos o Imposto de Renda. 2 investimentos, dois impostos sobre os rendimentos dos investimentos. Então, só que nós precisamos estar atentos, porque nós temos aplicações que não têm nenhum imposto, nem IOF e nem imposto de renda. Nós temos aplicações que não têm o IOF, ele vai ter só o imposto de renda. E temos outras aplicações que têm o IOF, têm o imposto de renda e ainda têm tarifas, né, como as que eu citei, de corretagem, de taxa de administração e de custódia. Ah, Mara, então eu devo assumir como critério inicial escolher as aplicações que não têm impostos? Muita gente faz isso, mas não é por aí. Exatamente porque muitas vezes a remuneração, a aplicação ela é interessante porque ela tem essa isenção de impostos, mas a remuneração é muito mais baixa do que outra que pagaria taxa, pagaria IOF, pagaria imposto de renda. Então, nós precisamos olhar o resultado, comparar o resultado das 2 aplicações depois de retiradas todas essas taxas e todos esses impostos. Não podemos seguir só esse critério, ok? Bom, as condições de prazo, a valor, a remuneração, né, por melhor que elas possam parecer, elas podem ficar muito menos atraentes do que alguma outra que tivesse a tributação e ainda tivesse a cobrança aqui de alguma tarifa, ok? Bom, uma outra questão, né, que não pode passar despercebida é sobre o seu perfil, ok? Minha sugestão é que você pense no seu perfil fora das classificações convencionais. Por quê? Se você entrar em qualquer site de financeiro, né, ou conversando com qualquer gerente, ou em qualquer roda, falar assim, eu preciso saber qual é o meu perfil de investidor. Então,
sempre, qualquer site, sempre as informações vão ser assim. Olha, os principais perfis são perfil conservador, perfil moderado, perfil arrojado, perfil agressivo. Então, o que que isso quer dizer? Olha o risco que a gente corre. O que que os bancos fazem? Isso é uma determinação legal, né? Que todos os investidores, antes de começarem a investir, sejam classificados em algum perfil. Qual é a lógica dessa legislação? Porque eu não posso permitir, eu, gerente, eu, consultor, eu, responsável, que o Zé, que nunca transitou pelo mercado financeiro, que tem muito pouco dinheiro, que tem lá 70 anos de idade, que ele vá aplicar, já entrar no mercado financeiro aplicando no mercado de ações. Isso não significa que uma pessoa que tenha poucos recursos, que tem 70 anos de idade e que nunca aplicou no mercado financeiro, não possa aplicar no mercado de ações, dependendo da decisão dela. Mas para a gente ter um primeiro mapa para orientar essas aplicações, para não permitir que uma pessoa aplique em investimentos que sejam mais arrojados ou mais perigosos, né, de ter perda de capital, por exemplo, de você perder o seu dinheiro, não permitir que uma pessoa, que eu faça uma aplicação diferente daquele perfil. Só que você imagine o seguinte, pense o Brasil no tamanho que ele é. Pense a quantidade de lugares completamente diferentes e as realidades que são completamente diferentes. Até o nome, né, das nossas frutas, os termos que a gente usa, né, os sotaques são diferentes do Brasil. Agora, você imagina pegar toda a população apta a investir no mercado financeiro e classificá-las em 4 perfis. Isso é inviável, porque se a gente for pensar, observe o seguinte, uma pessoa, o Joaquim, que tem 18 anos, mora lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, no interior de Minas, navega ali mais ou menos pelas redes sociais, foi lá, fez uma análise de perfil e foi classificado como conservador, ok? Aí nós vamos pegar o Antônio, tem 60 anos de idade, ele é ele é investidor no mercado financeiro, é um fazendeiro e também respondeu as perguntas lá no site e foi classificado também como conservador. E eu posso pegar lá a Maria, uma dona de casa, que ela também fez a análise de perfil dela e foi considerada como conservadora. São pessoas completamente diferentes e que foram colocadas no mesmo bloco. Isso chega a ser desrespeitoso do ponto de vista da sua individualidade, do ponto de vista do seu direito de ser tratado como único dentro do mercado financeiro. Então, a minha sugestão é que essa análise de perfil que você pode fazer de si mesmo saia do padrão. Aí você pode estar perguntando, Mara, mas você está doida, né? Como é que eu vou fazer isso? Ninguém melhor do que você para conhecer qual que é o seu anseio no mercado financeiro, né? Quais são os seus receios, para que prazo que você quer fazer as suas aplicações, que tipo de risco que você não quer correr. Então, é pensar o seu perfil além de um simples dado estatístico. Por quê? Porque você é único, você é única, né? E até o local onde você mora, o tipo de acesso, o tipo de vivência que você tem, faz enorme diferença. Então, o fato de eu estar classificada lá na pesquisa bancária como conservadora, moderada, com perfil, né, conservador, moderado ou arrojado, não significa que eu não possa ter acesso a algumas aplicações ou que eu vou ter uma aplicação padrão de todo mundo que fez aquele perfil. Isso é muito restritivo, ok? Então, qual que é a minha sugestão? Que você pense diferente, pense além do simples fato de ser esse dado estatístico e comece a pensar, olha, eu gostaria de arriscar um pouco no mercado de ações, né?
eu gostaria de diversificar os meus investimentos, eu gostaria de deixar o meu dinheiro por um prazo mais longo para eu ter um retorno melhor. É refletir um pouco como, em relação a quem que você é e como que você quer ser tratado como investidor, ok? Então, ninguém melhor do que nós para conhecer seus próprios anseios, os receios em relação ao seu dinheiro. O sonho de consumo de qualquer investidor é escolher aquele investimento com maior liquidez, ou seja, está disponível para você tirar a hora que você quiser, que tenha o menor risco e que tenha a melhor rentabilidade. Só que isso não existe, né? Isso não existe. Isso é a mesma coisa de quando você conhece alguém, né, vai fazer lá uma seleção de um companheiro e uma companheira, e na especificação você fala assim, eu gostaria de conhecer uma moça ou um rapaz que seja rico ou rica, bonito, né, ou bonita e bom, né? Isso não existe. Então, cada escolha que a gente faz, ele envolve ali uma renúncia. Então, tem gente que fala assim, eu prefiro namorar um rapaz que seja rico, né, e pode ser feio, mas tem que ser bom. O outro fala assim, não, o importante é ser bonito, né, porque o dinheiro é irrelevante, o amor é que é mais importante. O outro fala, não, pode ser pobre, pode ser feio, mas tem que ser bom. Então, é essa análise que nós precisamos fazer em relação aos investimentos. O que é mais importante para você? É ter um retorno maior e o dinheiro não estar disponível no curto prazo e você correr um certo risco, como no mercado de ações, ou é correr o risco mínimo e aceitar comprometer um pouco a rentabilidade e não precisar ter o dinheiro de forma imediata? O que é importante para você? Né? Essas escolhas são de acordo com as suas prioridades e o seu perfil. Lembrando que as prioridades mudam com o tempo e o perfil também. Então, se eu, por exemplo, eu tenho lá o Zé é solteiro, por exemplo, está fazendo faculdade e está entrando agora na vida profissional. Ele tem ali um perfil e tem uma prioridade. Aí, de repente, o Zé apaixonou, casou e vai mudar de país. Olha como que as prioridades mudam. Então, os meus investimentos devem acompanhar a mudança do meu perfil, a mudança da minha prioridade e a mudança da maturidade também. Ainda bem que a gente muda ao longo do tempo e pode rever e deve rever os investimentos. Por isso é que a decisão tem que ser minha, porque o gerente não vai ficar acompanhando sempre, isso é inviável, o que está acontecendo na minha vida para ajustar os investimentos à mudança do meu perfil, ok? Tudo bem, Maras, então, como começar? Bom, a gente tem que ter claro, né? Você tem que ter claro quanto você tem para começar, ok? Eu tenho R$10, eu tenho 30, eu tenho 100, eu tenho 1.000, eu tenho 500, o valor que for. Mara, qual é o melhor valor para investir? Muita gente pergunta isso, qual é o valor bom para investir? O valor bom para investir é o valor que você tiver. Se você tiver R$10, esse é o valor bom para investir. Se você tiver 500, ótimo, é o valor. Olha, Mara, eu tenho R$1.000 por mês, ótimo. Então, aquilo que você tem é que é o mais adequado, né? É o mais indicado e que você vai cuidar dele com o mesmo carinho que alguém que tenha lá 100 mil, 1 milhão, tá? Outra coisa, você vai poder ter mais valores regularmente? Então, você tem só esses R$500 esse mês, ou você vai ter R$500, mês que vem você vai ter mais 500, ou mais 100, ou mais 30, né? De preferência que você faça, né, uma reflexão sobre quanto que você deve, pode, né, ou quer disponibilizar todo mês. Para quê? Para que você se organize e faça esse dinheiro sobrar. Muitas vezes é importante renunciar a algum evento, né, a algum gasto que teoricamente poderia ser evitado para poder priorizar o seu investimento, ok? Outra coisa que é importante saber, você precisa que esse recurso esteja disponível, né? Então, se você precisar de um saque inesperado, você tem outras possibilidades, ou se tiver ali alguma contingência, você vai tirar desse dinheiro. Por quê? Porque se você escolher algum investimento que tenha prazo de carência, ou seja, você só pode tirar daqui 6 meses ou daqui 60 dias, isso tem que estar muito claro, porque se você
aplicou naquele investimento que você tem que esperar aquele prazo, se você resolver tirar, você pode perder o rendimento, você pode ter que pagar uma taxa de saída do investimento. Então, isso é importante considerar, ok? Outro fator é, você gostaria de diversificar seus investimentos, ou seja, aplicar em várias opções, ou gosta de concentrar tudo sempre no mesmo investimento? A minha avó falecida já dizia, olha, minha filha, a gente não deve colocar todos os ovos numa cesta só, porque se a cesta cai, quebra tudo de uma vez. Então, é um fator importante de pensar, olha, vai deixar o dinheiro na caderneta? Deixa um pouco na caderneta, deixa um pouco ali em outras opções que nós vamos tratar um pouco mais para frente, ok? Diversificar sempre é interessante, ele dilui o risco, diminui o risco e pode manter uma remuneração média melhor do que você colocar tudo num investimento só, ok? Outra pergunta que é importante responder, olha, você tem alguma experiência em investimento? Já aplicou alguma vez? Já leu, já estudou? Tem muita gente que é expert em mercado de ações só de fazer acompanhamento pela internet, estudar pela internet, acompanhar sites de corretora. Por quê? Porque faz diferença. A gente nunca deve entrar de cabeça, principalmente na renda variável, seja no mercado de ações ou no mercado de derivativos, sem ter uma certa segurança. Então, vou começar a investir, eu vou, né, a criança, por exemplo, logo que sai do colo da mãe, ela já não sai correndo, pedalando, né, andando a cavalo, nadando. Ela começa a engatinhar, depois vai nos primeiros passos e vai ganhando velocidade à medida que ela ganha confiança. Então, esse é o caminho também do investimento. Olha, eu estou começando agora, eu tenho pouco recurso, eu vou engatinhando. Olha, senti segurança em engatinhar, agora eu vou ficar de pé. Agora eu vou comer. De repente, você vai estar aí alçando voos maravilhosos com seus investimentos, ok? Outra coisa, né, que nós já citamos, mas é importante repensar, você já conhece o seu perfil? Ou seja, quais são realmente os seus anseios em relação àquele dinheiro, os seus projetos, quais são os receios? É o receio de não conseguir fazer o investimento, de não entender as siglas, de não ser bem atendida pelo seu gerente. Qual é o seu receio? Para que a gente identifique melhor esse perfil, ok? Ah, tudo bem, Mara, agora eu já estou quase com vontade de ficar em pé e começar a investir, né? Onde que eu vou para investir? Por onde eu começo? Bom, as instituições financeiras, elas são diferentes entre si. Então, nem todas as instituições financeiras oferecem todas as opções de investimentos. Então, nós temos, por exemplo, as corretoras e as distribuidoras, elas são relacionadas, né, comercializam as ações. Olha, comercializam fundos de investimento também. Os bancos, né, onde você tem a sua conta corrente, oferece, em geral, um rol de opções de investimento maior. Então, você tem a opção de investir por meio dessa instituição, onde você movimenta a sua conta corrente, né? Se você não tem conta corrente, é uma boa opção escolher uma instituição para você fazer essa movimentação. Ou pode investir por meio da corretora, né, e uma distribuidora, aquelas que não podem oferecer conta corrente, mas que pode receber o seu dinheiro para fazer os investimentos em ações, fazer investimentos em fundos, por exemplo, né? Então, eu vou escolher em qual instituição, de preferência, para começar onde você tem conta corrente, se você achar que lá te atende bem, que seu gerente é atencioso com você, que não vai oferecer os investimentos para você de acordo com as metas deles, mas de acordo com o seu interesse. E se isso não estiver acontecendo lá, esse bom atendimento, repense em procurar uma instituição mais adequada ao seu perfil, né? Aí pergunte, essa aplicação tem taxa? Ou seja, eu vou ter gastos para aplicar? Sempre pergunte isso para o seu gerente, porque pode acontecer que ele não te conte espontaneamente. Então, pergunte, olha, essa aplicação tem taxa? Eu vou pagar alguma coisa? Tem taxa de administração? Ela tem taxa de corretagem? Que gasto que eu vou ter? Ok? O que mais que eu vou perguntar? Esse investimento tem impostos? Ele vai falar, tem imposto, é tributado. Quais impostos? Como que esse imposto é cobrado? Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu vejo muita gente cair na malha fina, e acaba virando uma malha fria, né? Porque
no mercado de ações, a responsabilidade de fazer o cálculo do imposto em cima do rendimento é a do investidor. Então, se ele for desavisado, ele vai lá, faz a aplicação, compra as ações, depois coloca as ações à venda, vendeu até bem e dá o assunto por encerrado. Aí, no final do ano, faz a declaração do imposto de renda e cai na malha fina. Hora que vai olhar, fala, mas não pagou o imposto. Aí fala, mas o imposto não era já deduzido do rendimento? Não, no caso de ações, é responsabilidade do próprio investidor fazer o cálculo, preencher o documento de arrecadação e pagar esse imposto, ok? Então, a grande maioria das aplicações, quando a gente pede o resgate, quando liquida a operação, o imposto já vem descontado. Mas no caso das ações, por exemplo, é um caso à parte, é responsabilidade do investidor. O que mais que eu tenho que perguntar? Esse investimento tem carência? Ou seja, eu tenho que deixar esse recurso inacessível por algum tempo? Né? Eu posso tirar quando eu quiser? Se ele tiver essa carência, se eu precisar deixar ele lá por esse tempo, qual é esse tempo? Tem investimentos, por exemplo, que é 6 meses, 90 dias, 30 dias. Nesse caso, né, aliás, em qualquer dos casos, como proceder? Então, se ele tem carência e eu precisar do recurso, o que que acontece? Eu vou pagar uma taxa, eu vou perder o meu rendimento, ok? Isso porque, por exemplo, tem aplicações em fundos, que é um outro detalhe importante, não é que ele tenha necessariamente carência, mas eu posso aplicar num fundo de ações, por exemplo, ou outro fundo, e que eu vou lá, apliquei, e chega lá hoje, por exemplo, uma quinta-feira, e eu peço o resgate. Ah, preciso do dinheiro para alguma coisa, eu vou lá e peço o resgate. Hoje é uma quinta-feira. E fico esperando que o dinheiro entre hoje na minha conta. Pode entrar? Sim, tem algumas aplicações em fundos que o dinheiro entra no mesmo dia que eu pedi o resgate. Mas tem aplicações que esse dinheiro pode estar disponível em até 5 dias úteis. Então, eu pedi um resgate na quinta, ele ia demorar sexta, segunda, terça, quarta, quinta da semana seguinte. Então, eu tenho que perguntar, olha, vou fazer essa aplicação. O dia que eu resolver tirar, quantos dias depois que o dinheiro está na minha conta? É no mesmo dia? Se não for no mesmo dia, que dia que é? Tá? Para que eu não corra o risco de fazer um compromisso com o recurso, esse recurso não está na minha conta. Ok? Bom, se você chegou até aqui com todas essas questões pensadas e respondidas, ótimo, né? Nós já podemos começar a fazer nossas escolhas. Escolhas de quê? Já escolhi a instituição financeira, já escolhi até o gerente, já analisei ali o meu perfil, já sei que eu posso escolher uma aplicação sem impostos, sem tarifas ou com impostos, com tarifas, que tem prazo mínimo de aplicação, tem valor mínimo de aplicação, ou que aceita valores muito pequenos, ok? Então, nós já chegamos num ponto em que nós já podemos agora pensar no nome dos produtos, ou na forma de remuneração dos produtos, ok? Então, já podemos começar a fazer nossas escolhas, e no próximo módulo desse curso, o que é que nós vamos abordar? A diferença entre a remuneração, né, dos principais investimentos. Então, não precisamos pegar todos os investimentos do mercado, vamos pegar os mais importantes, os mais acessíveis, para a gente que está começando a caminhar, né? Onde que esses investimentos estão disponíveis, quais os valores mínimos, quais têm impostos, quais têm taxas. Então, você não vai precisar, a partir do segundo módulo, perguntar isso para o seu gerente. Você já vai ter um mapa, então vamos colocar os principais produtos e já vamos falando. Tem imposto, não tem imposto, tem taxa, não tem taxa, se tem carência, qual é o prazo. Já vamos fazer esse mapa da mina, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo é que você, ao chegar numa agência bancária ou numa corretora, tenha segurança suficiente para argumentar com o seu gerente as melhores opções de investimento. Ao resolver aplicar no banco, na corretora, aí você vai fazer as melhores escolhas se perguntar sempre para o seu gerente. Olha, quais as opções de investimento que o banco oferece para o recurso disponível que eu tenho? Lembrando que o valor que você tem é o valor mais importante do mundo. Por quê?
porque é o que você tem, ok? Então, não tem constrangimento, seu valor não é alto, seu valor não é baixo, não é melhor ou pior do que aquele outro cliente. É o valor que você tem, ele que é importante e ele que você vai exigir respeito dos gerentes e dos bancos em relação às suas opções de investimento, ok? E você não deve aceitar aplicar em qualquer coisa que o gerente te indicar, pelo fato de ser um valor irrelevante do ponto de vista dele, ok? Trate seu dinheiro com muito critério, muita responsabilidade, porque cabe a você fazer isso e fazer as suas escolhas e as melhores escolhas, ok? Acesse o nosso site e navegue conosco aí a partir do módulo 2. Um grande abraço.